Olá, BPM Girls, eu sou a Norilaine e esse é o BPM Girls, mulheres bem-sucedidas na área de gestão, inspirando meninas na computação. E hoje eu estou aqui com a Andréia, nossa entrevistada. Andréia, se apresente para a gente. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu sou a Andréia Carlesso Loser. Atualmente eu sou gerente de qualificação institucional na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma instituição pública que regula os planos de saúde no país. Ai, que legal. Andréia, e qual que é o seu curso de formação? Bom, essa história é longa, né? Eu já tenho 44 anos, não tenho problema com a idade, Aham. então eu me formei em 1999 em odontologia. Então, a Uhum. minha, a minha profissão de graduação realmente é bem diversa, né? Apesar de eu estar trabalhando numa agência de saúde, o meu Uhum. cargo e a minha trajetória na agência é na área de gestão. Uhum. Então, assim, para contar um pouco para vocês a história, né? Eu entrei na universidade nova, tinha 17 anos, sempre fui uma boa aluna, sempre estudei muito. Então, na hora de escolher a profissão, né, na hora de aquele momento que eu passei pelo vestibular, né, era muito difícil. Para mim foi muito difícil escolher o que eu faria, porque eu gostava de muita coisa. Uhum. Então, eu pensei em várias alternativas. Eu me lembro a razão que me levou a escolher odontologia, que era uma afinidade minha com a saúde, né? Eu adorava biologia, química, Uhum. e também com a questão prática, né? Do fazer, né? A odontologia me encantava por isso, que a gente fazia, a gente tinha a oportunidade de trabalhar ali com as nossas mãos, né? Uma profissão muito artesanal. Só que chegou no sétimo período, eu me lembro claramente disso. Numa Uhum. rodinha assim com os amigos da graduação, o sonho de todo mundo era ter um consultório, o meu não. Aí eu falei, opa, alguma coisa está errada. E aí eu fiquei com aquela angústia, né? Cheguei a pensar, será que eu tenho que abandonar o curso, fazer outra carreira? Acho que isso é uma das coisas mais angustiantes que um aluno de graduação passa, né? E Uhum. aí eu não, botei a cabeça no lugar, falei assim, não, vou terminar o meu curso, porque eu gostava, né? Eu sempre Uhum. gostei da odontologia. Vou terminar o meu curso e depois vamos ver. Terminei, trabalhei em consultório, trabalhei mais ou menos 2 anos e meio, mas realmente eu me sentia muito solitária. O trabalho no consultório é muito sozinho, então eu queria trabalhar em equipe. Eu comecei a perceber tudo que eu queria, né? E uma outra questão muito importante também, que as minhas inquietudes, as questões que eu tinha em relação à saúde, elas não eram resolvidas ali na odontologia. O que eu queria era estudar comportamento de saúde. As minhas questões eram maiores. Então, eu acabei procurando um mestrado em psicologia social. Aí virei o meu barquinho, né? Foi a primeira voltinha que eu fiz. E eu fiz um processo seletivo para o mestrado. Eu sou do Espírito Santo, né? Eu sou natural de Vitória. Então, eu estudei na Universidade Federal do Espírito Santo, uma instituição maravilhosa, uma universidade incrível. E aí eu fiz a seleção para o mestrado em psicologia social. Aí eu me encontrei bastante. Foi muito difícil, porque quando você entra no mestrado, o mestrado é uma carreira, é um curso puxado, né? Eu acho que ele Uhum. exige muito em termos de aprendizado. Então, eu tive que me apropriar de conceitos da graduação em psicologia. Então, eu ia na biblioteca estudar, pedia. Eu tenho muitas amigas na psicologia, pedia indicação, mas me indica o livro, eu preciso entender isso melhor. Então, assim, foi um período. O meu mestrado foi um aprendizado muito intenso, mas eu tenho ali uma memória, assim, de realmente ter aprendido não só as questões, enfim, do curso, né, mas também uma nova forma de aprender, né? É totalmente diferente. Na odontologia a gente tinha aulas expositivas com muita foto, né? Tinha aqueles, gente, isso é muito antigo, Uhum. aqueles carrosséis com os slides assim, as diapositivas, a gente ficava vendo os casos clínicos e era aula assim, o professor falava e a gente anotava muito, Uhum. né? Era essa dinâmica. Na psicologia, não. Na psicologia a gente sentava em círculo e a gente Uhum. conversava, trocava ideia de texto. Então, assim, mudou tudo. Foi aquela Uhum. volta total. E eu queria seguir carreira acadêmica. Ali eu estava convicta. Não, eu quero seguir carreira Uhum. acadêmica. Ai, que bom que eu me achei. Só que a carreira acadêmica não é fácil, né? É um público restrito,
Então, assim, eu continuei um pouco no consultório, terminei o mestrado, dei aula, e já terminando, eu falei, gente, eu vou ter que ir para o doutorado. Né? Não estava conseguindo ali uma posição como professora, realmente não é fácil. E outra barreira, né? Que aí foi nisso que eu falei, gente, o que eu estou fazendo, essa carreira mista que eu estou arrumando? Como é difícil, né? Você encaixar o seu currículo, que é diferente, nesse mundo nosso, que às vezes exige que você tenha. Se você vai prestar um concurso para uma universidade, eles vão querer graduação, mestrado e doutorado na mesma área do conhecimento, né? Então, eu comecei a perceber que isso ia ser difícil. E aí, então, eu comecei a caminhar para um doutorado em epidemiologia e saúde pública, que eu falei, eu vou amarrar isso, né? Na saúde pública vai me ajudar. E aí eu fui, só que eu acabei indo para a Argentina, né? O meu marido é argentino, já estava casado, a gente se conheceu, bom, mas isso é uma outra história, né? A gente se conheceu num carnaval aqui, num lugar que chama Conceição da Barra, mas a gente já estava casado, ele já morava comigo em Vitória, lá no Espírito Santo. Então a gente foi, né? Só nós dois, sem filhos, e eu fiz contato com a professora do curso de odontologia, né, me ofereci, falei assim, olha, eu quero estudar, eu sabia o que eu queria estudar, essa via do comportamento e saúde, então eu fui, com a cara e com a coragem, eu fui lá para Buenos Aires, cheguei lá, bati na porta, oi professora, sou eu, sempre assim, né, eu nunca tive medo de entrar nesses ambientes novos, essa é uma característica muito minha, mas foi maravilhoso também, porque eu fui acolhida, entrei numa área nova do conhecimento, e aí, quando eu estava para concluir o meu doutorado, faltava pouco, minha irmã é juíza do trabalho, fez concurso, e ela começou a me estimular a fazer concurso público. Ela falou assim: olha, você precisa fazer concurso, né? Acha uma carreira dentro do serviço público. Eu acho que ela sentia isso. Eu tinha essa coisa de não querer trabalhar para a iniciativa privada. Inclusive no consultório, eu era uma péssima gestora, gente, de consultório. Essa é a verdade, eu preciso admitir. Porque eu não tinha coragem de cobrar as pessoas pelo serviço. Ficava com pena, às vezes, fazia tratamento sem cobrar. Então, assim, rapidamente viria falência. Então, eu percebi que eu não tinha dom, mas eu queria, sim, o serviço público. Então, assim, sentindo essa experiência, eu fiz um concurso, então eu voei de Buenos Aires para o Rio de Janeiro, fiz o concurso da ANS, era no verão, eu me lembro perfeitamente, e passei, né? Me chamaram, e quando me chamaram foi muito coincidente, eu estava terminando o doutorado, estava próximo da minha defesa, e aí a gente veio para o Rio, eu não sou carioca, nós viemos para cá, e estou aqui desde 2008, né? Então, falando do seu mestrado, da sua graduação, do seu mestrado, do seu doutorado, isso tudo então engloba a sua transição para uma área de gestão numa empresa pública hoje, né? Uma história Isso, grande e longa. Longa, porque assim, quando eu entrei na agência, Agência Nacional de Saúde Suplementar, eu fui entender o que era regulação, que a agência trabalha com regulação. Então, eu cheguei com a expectativa de trabalhar com a área finalística, né, com regulação. Regulação é um campo novo, é complexo, é multidisciplinar, então estava animadíssimo. Só que eu fui lotada na diretoria de gestão. E eu fui lotada na diretoria de gestão, eu me lembro que o diretor nessa época se chamava Ézio Cordeiro, uma pessoa muito importante na saúde pública do país, foi um dos fundadores do nosso Sistema Único de Saúde. E o doutor Ézio enxergava ali uma possibilidade da gente trabalhar a gestão do conhecimento, trabalhar o campo da pesquisa no setor de saúde suplementar. Então, por isso ele me escolheu ali, né? Daquele processo seletivo, o processo de escolha de encaminhamento. E ele próprio me disse isso. Só que aí, na área de gestão, eu comecei a estudar, comecei a me interessar. E o meu link, eu acho que, né, de toda a minha trajetória com a gestão, é a qualidade, né? Então, assim, tanto no meu doutorado e no meu mestrado, eu tangenciei esse ponto da qualidade. E qualidade tem muito a ver com gestão, né? Então, eu comecei a trabalhar na agência
com a gestão, a qualidade, eu fui cruzando essas áreas do conhecimento e fui Uhum, aprendendo. Eu me uhum. formei gestora na ANS. Que Então, legal. comecei a fazer curso de processos, de projeto, de gestão. Aham. A agência é um lugar maravilhoso para trabalhar, a gente tem uma possibilidade de desenvolvimento lá muito grande. Eu amo a minha instituição, de verdade, né? Que Então, legal. desenvolvi ali, de servidora. Depois, em 2012, eu passei a coordenadora, né? Tive Uhum. um upgrade. Depois, em 2017, se eu não me engano, eu fui promovida, a gerente, né? Aham. E como que foi a sua aproximação com a área de BPM? Como que chegou até isso? Ah, muito bom. Eu acho a área importantíssima. Quando eu comecei a estudar gestão, eu acho que as coisas que brilharam para mim foi a área de processos, né? Uhum. Eu enxergo a área de processos como uma grande, oportunidade para a qualidade da gestão. Sabe aquela coisa assim que você fala assim, gente, eu preciso arrumar isso aqui, mas por onde é que eu começo, Uhum. né? E eu Aham. acho que é a área de processos. Eu acho que assim, a gente, às vezes eu falo isso para minha equipe, a gente pode ter uma instituição, um conjunto de pessoas organizadas hierarquicamente. Agora, para a gente ser uma organização, a gente tem que entender o que a gente faz, para quem a gente Uhum. faz, o propósito, e esses elementos, eu acho que o contorno, né, disso está muito na área de processos. É claro que Uhum. você tem processo e você tem projeto, são coisas diferentes, mas o processo, mais numa instituição pública, né, a gente precisa jogar luz para que a gente seja organizado e para a gente entender o que a gente está fazendo. E mais Uhum. ainda, no serviço público, para quem que a gente está fazendo. Então, Uhum. eu acho que a área de processos consegue ajudar a gente a levar essas questões. Andréia, e como que é um escritório de processos numa empresa pública? Como que é o seu dia a dia no escritório de processos? É desafiador, porque eu acho que é uma atividade que compete um pouco, né, com as atividades que aquela pessoa tem, digamos assim, na sua área de lotação, né? Eu acho que a gente tem uma mudança de mentalidade, a gente está num processo de transformação digital, né? Inclusive, eu estou trabalhando muito com isso. Hoje eu sou gerente de projeto de transformação digital da ANS. Então, assim, o que que eu vejo? A gente está num processo de mudança muito veloz e trazer as pessoas para esse processo, eu acho que é bem difícil, né? Então, assim, você ajudar as pessoas a entenderem que elas precisam mudar a sua forma de trabalhar, a sua forma de interagir, a sua forma de entregar, eu acho que é bem difícil. Então, acho que a gente tem que Uhum. ser muito tranquilo, né? Tem que ser muito parceiro, não pode ser na via da cobrança, né? No mestrado, eu estudei um autor que se chama Sidman. Ele tem um livro que chama Coerção. Lá no mestrado, foi em 2001, né? O mestrado foi de 2001 a 2003. E eu aprendi ali a importância das relações de cooperação. Então, assim, e agora eu acho que essas relações de cooperação estão evidentes na sociedade. Eu acho que o digital trouxe muito isso para a gente, né? Uhum. Eu vejo a minha filha aqui nas aulas online, como as crianças têm essa capacidade de cooperar, como que essa interação virtual promove isso de uma maneira que eu acho que é diferente das gerações anteriores, né? Uhum. Toda essa transição de trabalho presencial para o trabalho remoto, e agora a gente caminhando para o trabalho híbrido, eu acho que tudo isso tem por trás aí esse pano de fundo, a gente dá esse valor às relações de cooperação, né? Então, o dia a dia é muito esse, marcado por estabelecer esse tipo de relação no trabalho e para dar o valor, né? Que eu acho que as pessoas muitas vezes não enxergam. Estão ali focadas na sua atividade, poxa, mas eu tenho que parar para organizar o meu processo? Por quê? Para quê? Eu Uhum. acho que esse é um grande desafio que as pessoas que trabalham com Uhum. processo enfrentam. Uhum. E falando de desafio, qual foi o seu maior obstáculo na área de BPM e qual foi a maior realização? Eu acho que pensando assim, né, na agência, a gente teve um momento que foi muito marcante. A gente queria muito, né, eu ainda não era gerente e nem coordenadora, mas assim, dentro da equipe, né, a agência queria
A agência é uma instituição jovem, né? A gente tem Uhum. aí 21 anos, né? Somos jovens. Então, várias tentativas foram feitas em relação a gerenciamento de processo, muito com base em contratação de consultoria. Então, o caminho que estava sendo trilhado era isso: vamos contratar uma consultoria para vir aqui mapear os nossos processos. E isso não andava, né? A contratação pública é difícil e realmente tem que ser um processo estruturado, né? Dinheiro público é muito importante, a gente tem que ter esse vetor. Então, de repente, uma pessoa da equipe deu uma ideia que assim, rapidamente a equipe encampou, que era inverter a lógica. Em vez da gente chegar nas áreas dizendo, ó, nós vamos mapear os seus processos, a gente inverteu, a gente colocou os mapas como um serviço. Então, a gente oferecia, vocês querem mapear os seus processos? E as pessoas solicitavam. E assim, esse foi um momento importante, foi um obstáculo que a gente venceu, que era essa resistência, né, entender esse valor, a gente virou o jogo e a gente começou a mapear. Então, assim, começou o mapeamento de processo na agência, as pessoas começaram a ver valor na criação daqueles mapas. E isso caminhou bem, até que chegou o momento que a gente está agora, né, mas isso foi um pouco antes da pandemia, que a gente percebeu que isso não estava mais suficiente, né? A gente queria avançar mais. E agora eu acho que a gente está nesse segundo momento, né? E agora o desafio é outro, o desafio é a gente aumentar, a gente expandir a nossa capacidade, atuar mais em análise e melhoria, atuar na transformação digital. Então, assim, o bacana é isso, né? A gente vai enxergando, vai tendo os novos desafios. Eu aprendi nos estudos de Piaget que a gente, para construir conhecimento, tem uma desconstrução, é construção e desconstrução, né? Então a gente vai ali para crescer. Uhum. E não é fácil, mas a gente. Aprender a aprender, né? Exatamente. E tem um obstáculo, algo que foi marcante na sua carreira, trabalhando com processo, que você possa relatar para a gente? Eu acho que os desafios são cotidianos, Uhum, né? Eu acho que são pequenas vitórias, uhum, sempre desafio de formar equipe, às uhum, vezes, que não é fácil, e quando a gente uhum, consegue, a gente, ai, que bom, assim, eu enxergo muito isso, né? uhum, O desafio cotidiano é aquele desafio que a gente tem que encarar como uma coisa bacana, né? uhum, E andar junto com a equipe mesmo. uhum. É isso aí, disso tudo. E você tem alguma definição de BPM para você? O que é o BPM para você, particularmente? Você sabe dizer? Ai, eu acho que está muito relacionado a essa questão da organização, sabe? Uhum, Organização, é o conhecimento, é a possibilidade de melhoria, mas eu enxergo muito, se eu pudesse resumir uma palavra, acho que é isso, é organização, é você conseguir ver como as coisas acontecem, né? Eu acho que a gente na vida tem que ser muito curioso. A gente tem que uhum. perguntar, a gente tem que questionar por Não que ter que eu faço vergonha de isso? perguntar, né? Para que que eu faço isso? É. Né? Porque é aquela coisa, né? As pessoas às vezes passam a vida inteira fazendo uma coisa, mas por que que você faz, né? Acho Uhum. que Suassuna resume bem isso no Alto da Compadecida, né? Não Ah. sei, só sei que é assim, É quando verdade. fala uma frase dessa. Então, assim, eu acho que tem essa relação com organização e com curiosidade, sabe? Com Uhum, questionar mesmo. Questionar para uhum. melhorar. E a gente tem feito, né, esse projeto com a ideia de trazer mais mulheres para a área de BPM. Como que você vê a participação feminina nessa área de BPM? Eu acho o projeto de vocês fantástico. Eu ouvi o podcast, né, e foi uma honra ter sido convidada, estou muito feliz. Eu sou mãe de 2 meninos, né, então, assim, eu vejo essa importância. Eu acho que a área de Uhum, gestão é uma área que tem muito potencial para as mulheres, né. Eu tive um diretor que ele, assim, isso deve ter uns 3 anos, mas ele falou assim, diretor de gestão, né, chegou uma hora que ele estava muitas frentes, um diretor de gestão cuida de tudo, desde pessoal, uhum, né, de gestão de pessoal, contratação, enfim, a impressora que quebrou, às vezes chega, então,
Aí um dia ele estava muito. Você via que ele estava cansado, né? E eu estava junto dele e ele deu aquela estourada e falou assim: ai, gente, eu não sou uma mulher, eu não dou conta de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E aí eu caí na gargalhada com ele, né? Mas nessa hora a gente até conversou e me deu um estalo. Eu falei: olha só, esse campo é nosso, porque a Uhum. gente consegue fazer isso. Né? A gente Uhum. consegue, a gente está ligado em vários canais. É cansativo, é exaustivo, mas eu acho que a mulher tem essa capacidade, né? Uhum. De estar ali, eu acho que tem potência, né? Eu Uhum. nunca duvidei, da minha capacidade por ser mulher, apesar de Uhum. que a gente sente que muitas vezes a gente tem barreira, né? É, Sim. meu marido uma vez me falou, ele fica só olhando, né? Às vezes e nós somos muito parceiros, estamos casados há 20 anos já. Nossa, que legal. É. E uma vez ele falou para mim: cuidado, cuidado, porque os homens gostam muito de ver as mulheres trabalhando, né? Meio que assim, eles Uhum. delegam, acho que muito mais do que deveriam, né? Uhum. Então, assim, são coisas para a gente ficar atenta. Eu acho que a gente tem que Sim. ser atenta, acho que a gente não pode deixar de aproveitar as oportunidades, mas nem por isso, para a gente ganhar o espaço, eu acho que a gente tem que fazer pelos homens, né? Eu acho que todos temos espaço, né? E a gente tem que realmente vencer essas barreiras com tranquilidade, né? Sendo Uhum. quem a gente é, aproveitando a nossa habilidade de ser multitarefas, mas sem entrar no esgotamento. Eu acho isso Sim. muito importante. Sim. Aquela coisa de que a mulher vira uma sofredora eterna. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer tudo. Não, você não tem que fazer tudo, né? Uhum. Você tem que dividir o trabalho e mostrar o seu valor e o seu potencial na medida de qualquer outro trabalhador, né? Sim, sim. Então, acho que é uma preocupação. Uhum. Esse projeto fala muito de inspiração, né? Mulheres inspirando outras mulheres. Você, como nossa convidada, vai inspirar muitas outras meninas também. Você tem alguém ou algo que te inspira profissionalmente? Ah, eu acho que muita gente me inspirou, né? Principalmente meus professores. Eu trabalhei com tanta gente boa. A minha orientadora de mestrado, professora Sônia Numa, uma mulher fantástica, me ensinou muito. É, e eu procuro muita inspiração, assim, acho que na arte, né? Uhum. A gente não pode parar e nem se concentrar em, vou estudar só a técnica, né? Eu acho que a gente perde tanto com isso. Então, assim, acho Uhum. que a gente tem que buscar inspiração em outras áreas também, senão a gente fica chato, né? Pessoa que só fala daquilo, da técnica do trabalho. Então, assim, eu acho que buscar inspiração em tudo que é bonito, em tudo que é bacana, em tudo que agrega, né, e aí tem milhões de pessoas, assim, muita gente que dá para citar, né? Mas eu acho que a arte é o que inspira a vida mesmo, né? Meio clichê, mas, mas eu acho que agrega muito, né? Uhum. No nosso, assim, no nosso cotidiano, né? A gente precisa beber de várias fontes. Tem um Sim. conceito bacana de repertório, que é isso, para a gente estar atuando e tendo ideias, propondo soluções, a gente precisa ter um repertório, né? Uhum. Então, quando a gente lê sobre vários assuntos, e a gente começa a ligar os pontinhos, né? E aí eu vou fazer uma ponte aqui com a minha formação. Eu fui estudando tanta coisa e hoje eu percebo como é bacana você ter esse olhar sistêmico, né? Poxa, na minha banca de doutorado eu tinha um antropólogo, né? Porque eu fiz ali uma ponte da epidemiologia com comportamento, com sociedade. Então, assim, como é bacana isso, né? Você, Uhum. você beber de todas essas fontes. Então, Uhum. acho que a inspiração boa é essa. Legal. E para quem está começando agora, está se interessando por BPM, quer aprender mais, estudar mais, por onde você indica essas pessoas começarem? O que estudar? Qual curso fazer? Eu acho que está acontecendo um movimento muito bacana com essa nossa transformação digital tão acelerada, que Uhum. são esses eventos online. Uhum. Eu tenho uma rotina aqui que eu vou compartilhar com vocês.
quando começou a pandemia, eu sempre gostei de fazer exercício, né? Uhum. E aí parei de ir para academia, porque eu acho a academia super contaminação. Como epidemiologista, eu me vetei de ir para academia. Eu falei, Ó o não recado dá, aí, né, para o não pessoal que dá. está assistindo a gente. O dentista, ele é um profissional que estuda muito biossegurança, né? O consultório é um lugar muito controlado, então saliva, suor é altamente contaminante. A gente tem que ter cuidado. Mas assim, aí eu comprei uma esteira para mim aqui, botei aqui, eu moro numa casa, e é o meu momento de capacitação. Então, todo dia, a minha filha acorda às 7 horas da manhã para ir para a escola. A escola é online, né? Para ir para a escola. E eu acordo com ela, né? Para dar aquele denguinho de mãe, fazer o café. E aí eu vou para a esteira, umas 8, assim. E aí, ó, aqui, podcast, escuto conteúdo. 1 hora de capacitação enquanto eu estou na esteira. Então, assim, essa é a minha dica, Que gente. legal. Aproveitem o tempo. Eu acho que você tem conteúdos, e aí o conteúdo da Deca é maravilhoso, né? Eu ouvi muita coisa. Então, podcast, eventos online gratuitos, bebam dessa fonte, porque a gente tem hoje uma explosão de conhecimento disponível. Usem a internet para fazer pesquisa, né? Eu não sou muito fã de redes sociais. Né, eu sou meio dinossauro, né? Como disse uma amiga minha, a gente é geração Barça, né? De enciclopédia. Então, assim, eu não sou muito de rede social, Facebook, enfim, e outras. Eu uso o meu tempo de internet para fazer pesquisa. E aí é isso. Fez uma pesquisa, tem um tema ali que te interessou? Aprofunda. Ler livros ainda é muito importante, né? É onde a gente vai ali dar aquele mergulho no conhecimento. Então, assim, a minha dica é essa: encontre um assunto que dá aquela beliscadinha que você fala assim, quero saber mais sobre isso. E aí você se aprofunda, né? Naquele conhecimento. Desses conteúdos que você costuma consumir, teria um que você poderia deixar como dica para as BPM Girls que estão nos ouvindo agora? Pode ser um livro, um filme, uma música, qualquer coisa. Eu assisti um TED Talks com Aham. uma pesquisadora que se chama Brené Brown. É Hum, muito bacana, ele chama O Poder da Vulnerabilidade. olha. É curto, esses TEDs Uhum, são ótimos, né? Mas uhum, assim, ela traz uma visão que me fez lembrar muito da minha trajetória enquanto pesquisadora, né? Eu acho que na ciência, a gente é muito focado nos dados. A minha orientadora de doutorado falava assim, na ciência dura, assim, né? A matemática, a estatística, uhum, e os dados, eles podem ser analisados e devem ser analisados de forma qualitativa também. Então, uhum, você tem esses dois lados, né, de estudar o quantitativo e o qualitativo. E essa palestra do poder da vulnerabilidade, da Brené Brown, trabalha um pouco isso. Tem uma hora que ela fala assim, que analisar qualitativamente os dados é como ver a alma daqueles dados, né? Então, assim, é muito bacana. E ela fala dessa questão da vulnerabilidade. Ela é uma pessoa das uhum, ciências sociais, mas ela faz essa amarração. E assim, eu achei super inspirador para uhum. quem gosta de pesquisa, né, para fazer essa ponte, né, entre o que é a importância das ciências sociais, com a importância da pesquisa, é bem bacana. E filme, gente, eu adoro os filmes argentinos. Adoro, adoro, sou suspeita. Acho que tem vários que são bem inspiradores, né? Tem um que eu adoro, se chama Relatos Selvagens. Acho maravilhoso. Acho que é inspirador para a gente ter essa visão crítica que a gente tem que ter da sociedade. Uhum. A gente precisa desenvolver isso. E a arte é a melhor forma mesmo, né? Muito bom. E assim, de material técnico, eu sou fã da Deca, né? Eu acho que é um ótimo, ela consegue trazer de forma muito didática, né? E dá para você aprender, depois se aprofundar, né? Se eu for falar Uhum. de conteúdo técnico, para mim, hoje ela é uma ótima referência. Excelentes dicas, muito boas dicas. Já vou pesquisar assim que a gente encerrar aqui. Andréia, e se as pessoas quiserem te encontrar na internet, saber mais sobre o seu trabalho, como que elas fazem para te achar? Eu tenho um perfil, né, no LinkedIn, jogando meu nome lá vocês me acham.
Tem também o contato via agência, né? A agência tem Uhum. uma página no gov.br, Uhum. também tem e-mail disponível. Enfim, a gente se encontra, né? Agora pelas redes tá fácil, né, de encontrar. E assim, quem quiser pode fazer contato. Muitas vezes a Uhum. gente precisa, às vezes, trocar uma ideia com alguém. Eu estou completamente à disposição das meninas que estejam trilhando esse caminho. É isso mesmo, a gente tem que se apoiar, né? A gente precisa do entusiasmo umas das outras, do apoio, Uhum. e podem Muito, contar comigo. muito legal. Então é só procurar por Andrea Carlesso É, Loser. Loze. É assim que pronuncia? Carlesso Loze. Carlesso Loser. Então, é É. só procurar lá, pessoal, que acha a Andrea. Eu fico à disposição mesmo, né? Ah. Acho um projeto super valoroso e fico muito feliz de contribuir. Então é isso. Muito obrigada, Andrea. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo agora. Um beijo e até a próxima. Valeu! Ah, muito bom.